eu já ouço os passos falar, ai, meu amado tá chegando. Sabe? É algo assim, um relacionamento íntimo, a voz, conhecer a voz. Olá, canal Glória na Terra, seja bem-vindo, né? Eu quero hoje compartilhar com você algo que eu percebi, né? O meu último pecado, o meu pecado mais recente, né? Eu quero compartilhar com você, porque eu sei que outras pessoas, né, podem estar vivendo, né, coisas parecidas. Eu queria compartilhar com você. No último aniversário, né, da nossa igreja sede, dia 7 de setembro, né, nós fomos ao Rio e foi um momento ali, foram dias muito preciosos, né, de realmente, assim, da presença do Senhor ali, comunicando muitas coisas, né, no nosso coração. E um pouco antes desse evento, né, eu estava muito confusa, assim, em relação ao ministério, né, porque eu sei que eu fui chamada para tocar nas pessoas, né, para pregar a palavra, para orar. Eu amo orar pelas pessoas, amo esse exercício, né, do ministério de poder estar tocando nas pessoas, né, orando pelas pessoas, dando palavra, enfim. E aí, de um tempo para cá, né, eu tava com muitas dúvidas em relação a isso. Eu às vezes lia a palavra e logo me vinha assim um desejo de compartilhar aquilo e eu assim meio confusa, falando, Deus, será que por que que eu tudo que eu entendo eu quero compartilhar? Assim, mas como se houvesse um peso dentro de mim. E se você já assistiu, né, os vídeos sobre depressão, né, se você não assistiu ainda, volta lá, né, para ver a série que a gente fez sobre depressão, né, que eu conto um pouco sobre o processo e uma das coisas que Deus tratou em mim, né, tem tratado, né, todos nós, ele tratou sobre o orgulho, né, que a Bíblia fala lá em Salmos que quem pode perceber os próprios erros, né, me livra daqueles que me são ocultos e me livra também do orgulho, porque ele está sempre diante de mim, né? Davi fala, então é necessário que, né, a gente sempre esteja lutando, né, contra isso, contra o orgulhoso, né, contra o orgulho que é algo que é de Satanás, né? Ele foi orgulhoso, né? Então é algo que a gente sempre tem que estar vigilante. E o Senhor já tem me ensinado muito sobre isso, né? E quando eu estava com esses pensamentos assim, eu estava, por exemplo, eu orava por alguém e aí alguém era tocado pelo Senhor e eu ficava muito feliz com isso, assim, mas isso estava me incomodando de alguma maneira. Eu falava, Deus, será que isso é orgulho? Será que é o. Né, era muita confusão, assim, dentro de mim, no sentido de, tipo assim, olha só, você tá muito feliz, você tá fazendo para aprovação, você tá fazendo para que as pessoas te reconheçam, né? E eu pensava, eu falei, Deus, o orgulho tá batendo de novo e tal, mas eu, né, tô aqui e eu não tô entendendo, né? E eu ficava ali com aqueles questionamentos. E quando foi nesse aniversário, né, principalmente ali no dia que a pastora Verena, né, ela já esteve aqui também conosco, assista também o podcast com ela falando sobre a mulher, né, que está extraordinário. E aí a pregação da pastora Verena, ela falou sobre um caminho, né, que nós precisamos percorrer, sobre o caminho do tabernáculo, né, ali do lugar santo, do santo dos santos, né, lugares que a gente precisa passar, né, renúncias às vezes que a gente precisa fazer e tudo, e chegar nesse lugar, no lugar onde um ambiente de glória, né, ele é manifestado, onde realmente o Senhor precisa nos transformar. Ele quer nos levar para esse lugar, onde há coisas tão maravilhosas, há uma sala ali no banquete, né, porque tem a ver lá com cantares, né, sobre todo aquele caminho também que o Senhor quer que a gente percorra. E ali eu fui falando, Deus, eu quero esse caminho, eu quero estar contigo e tudo. E aí naquele momento ali, que eu fui desejando o Senhor assim, sentindo necessidade de percorrer todo esse caminho e estar com Ele, que estar com Ele era tudo que eu queria. Aí o Senhor me mostrou.
o Senhor comunicou ao meu coração assim, olha só, o problema nesse caso, né, de que você estava tendo essas dúvidas que você estava tendo em relação ao exercício do ministério, você realmente estava amando mais o exercício do ministério do que a mim. Esse tempo você estava trocando, né, de lugar, porque realmente aí teve um momento lá em que eu orei por algumas pessoas, eu já estava entendendo na pregação de domingo, né, do pastor Marcos Joaquim, eu também já estava ali entendendo, falando, Deus, eu queima tudo que não provém de ti e tal, me quebrantando ali diante do Senhor. E eu falei, Deus, hoje eu não vou orar por todo mundo, que eu não vou sair orando por todo mundo, hoje eu só vou orar por quem o Senhor quer que eu ore. E aí, né, realmente ali fui pedindo ali calma, discernimento ao Senhor, fui orar por algumas pessoas e foi tremendo, né, mas aí teve uma hora que oraram por mim, né, e aí assim, tal, e eu falei, caramba, eu amo mais orar pelas pessoas do que receber oração, e fiquei um pouco confusa em relação a isso, né, e aí quando foi, né, na segunda, o Senhor me comunicou que eu estava realmente amando mais esse ser usada pelo Senhor, esse exercício do ministério, do que a Ele, né? Porque houve um período, né, que eu realmente negligenciei um pouco, né, o secreto. Eu negligenciei aquele tempo, né, de intimidade. Então, eu entendi naquele dia que foi isso, que realmente, né, a falta de intimidade ali com o Senhor me deixou um pouco distante dele, a ponto de eu continuar exercendo o ministério, mas a minha busca, né, ela era real, porém estava rasa. Eu não estava tendo aquele tempo de intimidade com o Senhor. Então isso fez com que eu me afastasse sem eu perceber. Eu tô contando isso para você porque de fato eu não estava entendendo. Eu não estava percebendo. Foi naquele dia, né, que o Senhor comunicou ao meu coração, falou, olha, você estava trocando, você estava amando mais o exercício do que a mim. E aí eu entendi, né, que como a palavra diz lá em Mateus 7:22, diz assim, muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres. Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Eu estava vivendo isso daqui. Se eu continuasse naquele caminho, se eu continuasse exercendo o ministério, exercendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, mas sem amar Ele mais do que tudo isso, eu ia chegar lá no último dia e falar, Deus, olha, mas eu curei pessoas, assim, né? Eu profetizei em teu nome, eu curei pessoas em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz tudo em teu nome. E ele vai falar, não vos conheci. Esse conhecer na Bíblia fala de intimidade, porque fala assim, ó, Adão conheceu Eva e ela teve um filho. Sabe, a intimidade que gera fruto. O exercício do ministério, ele não tem que ser algo que você faz sozinho. Não pode ser algo que você faz no automático, sabe? Tem que ser algo que é um fruto dessa intimidade, que é um fruto desse relacionamento aqui com o Senhor. Nesse lugar do secreto, nesse lugar da glória, nesse lugar onde você tem ali delícias, onde você conhece o Senhor de uma maneira extraordinária e gera o fruto que é o exercício do ministério. E aí naquele dia eu entendi que eu tinha trocado, pedi perdão ao Senhor, ali me prostrando diante do Senhor. E foi tão maravilhoso assim, né, que a pastora Tamara estava do meu lado, assim, e tava ali, né, quietinha também, sentindo a presença de Deus, e eu ali também. E aí eu tava falando com Deus, né, tava assim, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus, eu quero o Senhor mais que tudo. E se for para que eu não ore mais por ninguém, para que eu realmente pare de exercer, assim, eu paro, porque eu tô disposta a parar, né, de fazer tudo isso que eu amo,
né, esse exercício do ministério que eu amo para ter a tua presença de volta, para ter, né, o teu amor. E eu preciso saber se eu preciso renunciar a isso. É para eu parar de servir? Amados, quando eu estava assim falando isso para o Senhor em pensamento, eu não estava falando assim igual eu tô falando para você. Eu estava aqui na minha mente conversando com Deus e falando: Deus, será que é para eu parar de servir? Quando eu pensei isso e fiz essa pergunta para o Senhor, a pastora Tamara assim pegou a minha mão assim e falou: serve, 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 ame ao próximo, pode servir. Eu falei assim: meu Deus, obrigada. Gente, foi assim tão maravilhoso, porque o Senhor, Ele tem algo sobrenatural para nós. Mas o primeiro desejo dele é o relacionamento com a gente, é individual, sabe? Ele quer fazer muitas coisas, ele quer sim transformar a nação, ele quer transformar a sua família, ele quer transformar a sua cidade, a sua escola, o seu trabalho, ele quer usar você para isso. Mas antes de tudo isso, ele quer um relacionamento íntimo com você. Ele quer um relacionamento íntimo ali, de que a gente se conheça profundamente, sabe? De quando o Senhor, assim, tá chegando, eu já ouço os passos falar: ai, meu amado, tá chegando. Sabe? É algo assim, um relacionamento íntimo, a voz, conhecer a voz. Sabe? Nós, né, que somos casadas, a gente ouve a voz do nosso esposo, a gente já conhece, fala: ah, não, meu esposo chegou. Às vezes o barulho do carro, às vezes barulho, né, ali de você já sabe: ah, meu esposo chegou. Né? É o amor, é o conhecimento, é a intimidade, né? E o Senhor quer isso conosco, o Senhor deseja, né, o nosso coração todo para Ele, sabe? Ele não divide a glória dele com ninguém, né? Ele não divide, ele quer o nosso coração, nós somos suficientes para o Senhor. Ou assim, ele tendo a gente por completo, ele é suficiente. Então ele também tem que ser suficiente pra gente. Ele tem que ser suficiente. Se eu não tivesse que exercer mais, né? E eu até fiquei um tempo assim mais caladinha, né? Mais quietinha na minha, desfrutando ali do Senhor. E é nesse lugar que Ele me quer. Muito mais do que tocar, né, nas outras pessoas. Ele quer me tocar. Ele quer que eu me apaixone por Ele todos os dias, né? Então que você possa, né, ter esse cuidado de qualquer coisa que você esteja exercendo, né? Se pergunte hoje: será que eu estou amando mais isso do que ao Senhor? Tem alguma coisa na minha vida tomando o lugar do Senhor? Porque a Bíblia diz que Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Então vamos, né, hoje pensar sobre isso. E se você identificar alguma coisa, corra para Ele, corra para o Senhor, se prostre diante dele, se arrependa, porque Ele tem perdão para você. Ele quer um relacionamento íntimo. E aí, a partir desse relacionamento íntimo, vocês vão gerar muitos frutos juntos.